A Polônia enfureceu a Rússia ao mudar o nome no enclave de Kaliningrado para Kurlewiecki. Os poloneses também reforçaram a segurança na fronteira de seu país com esse exclave. Hora do bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi. Que crise diplomática e cultural é essa, Kawaguchi? E o que ela tem a ver com a guerra da Ucrânia? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. De fato, existe uma rixa entre poloneses e russos que remonta à época da União Soviética. Por quê? Porque os poloneses foram obrigados a viver na União Soviética, à força, e eles viram todo tipo de barbaridade sendo realizada aí contra a sua população, desde até perfídia, crimes de assassinato, torturas. Então existe esse chamado exclave de Kaliningrado, que é como ficou conhecido depois da União Soviética. Mas, na verdade, aquela era uma região do leste da Prússia, que tinha até um nome em alemão, que se chamava, não sei pronunciar exatamente em alemão, mas é Königsberg. E o jeito que o polonês pronuncia essa palavra é mais ou menos assim, Kurlewiecki, que são assim, né, dentro da língua polonesa. Esse exclave, ele é onde fica um dos principais portos que a Rússia controla hoje em dia, que é um porto que não congela durante o inverno, e é o porto onde fica a esquadra do Mar Báltico da Rússia. Então é um lugar muito importante para a Rússia. A Polônia resolveu fazer essa guerra cultural, ou seja, ela vai mudar, diz que esse nome Kaliningrado não é legítimo e que a Polônia não reconhece, até porque ele foi dado em homenagem, exatamente ali a gente está vendo agora onde fica Kaliningrado, fica entre a Polônia e a Lituânia. Eles fizeram um reforço ali de uma grande cerca ali em volta do território, colocaram barreiras antitanque para que russos não venham de Kaliningrado para a Polônia. E esse nome Kaliningrado veio de um burocrata do Politburo soviético que se chamava Mikhail Kalinin. E o que ele foi um dos responsáveis por um massacre histórico que se chamou Massacre de Katyn, quando, através de perfídia, os soviéticos atraíram militares poloneses, mais de 20 mil militares poloneses, para uma região ali controlada pela Rússia, e eles foram feitos prisioneiros de guerra e, já desarmados, foram assassinados e colocados em covas. Tentaram ainda botar na conta dos nazistas. Os nazistas falaram, olha, a gente fez muita coisa, mas isso daqui é da conta dos soviéticos. Então, a Polônia, a maioria dos poloneses odeia os russos até hoje, muito por conta desse episódio. Então resolveram fazer essa guerra cultural e realmente pegou ali a ofensa, realmente ofendeu os russos a ponto deles se manifestarem, falarem que é um absurdo tratar por um nome que, segundo a Rússia, aí não faz sentido, Kurlewiecki. Provavelmente os outros países bálticos e nações europeias devem começar a entrar nessa onda. É uma guerra no nível cultural, não é uma guerra com armas, mas no fim ajuda, é uma força de propaganda, ajuda aí a evidenciar esses crimes contra a humanidade, essa perfídia que a União Soviética fez. E a Rússia, aí não é exatamente a União Soviética, mas os poloneses não veem muita diferença, porque é o mesmo povo no fim. É uma notícia triste de hoje, né, Kawaguchi? O jornalista francês Armand Soldin, da France Presse, ou talvez seja Soldin a pronúncia, né, em francês, não sei ao certo, mas o jornalista da France Presse foi morto no cumprimento do dever na região de Bakhmut. Ele é o 15º jornalista morto na guerra da Ucrânia. Como foi esse caso, Kawaguchi? Exatamente, ele estava ali a região de Bakhmut é bastante ampla, é ali o leste da Ucrânia que está acontecendo as priores aí, lutas entre ucranianos e russos. Ele era dessa agência de notícias Associated Press, exatamente nessa região chamada Chasiv Yar, e ele acabou sendo morto no fogo cruzado. Tem muito fogo de artilharia naquela região. Vocês não imaginem que é
um atirando com um fuzil no outro, não necessariamente é assim, mas tem muito, ali na linha de frente, na zona zero, que se fala, tem muito fogo de artilharia. E os russos não fazem a menor distinção entre quem é ucraniano e quem que é russo. É claro que a gente não pode agora dizer com certeza o que aconteceu com ele, se quem atingiu ele foi fogo russo ou se foi fogo ucraniano. O que eu posso dizer é o que aconteceu comigo. Quando eu estava lá também, não nessa região, mas na região de Zaporizhia, estava num carro completamente identificado como imprensa, tanto em russo quanto em inglês. Os russos viram esse carro e começaram a bombardear com morteiros. Ou seja, ali na linha de frente, os russos não fazem absolutamente nenhuma distinção entre quem são alvos civis e quem são alvos militares. Isso foi lá em abril, até aqui na casa, na Jovem Pan, que eu mandei o relato naquela época, estava fazendo a cobertura para a Jovem Pan. E, infelizmente, talvez isso tenha acontecido com esse jornalista francês, e é mais um indício de que a guerra não respeita aí quem é civil e quem é militar. Hoje em dia não existe mais distinção entre combatentes e não combatentes, infelizmente. E é o 15º que morre nessa nobre missão de informar as pessoas das barbaridades que estão acontecendo nessa guerra que foi provocada por Moscou e não pela Ucrânia, como insiste em dizer aqui o governo brasileiro. Terrível, né? E falando justamente do governo brasileiro, Kawaguchi, a Ucrânia afirmou que negociaria com o assessor especial do governo Lula a compra de blindados produzidos aqui no Brasil para serem usados em missões humanitárias na guerra. Quais são as chances de que esse negócio prospere, de que o Brasil aceite essa proposta, Kawaguchi? É um pouco difícil, Brau, mas vamos falar o que são esses blindados. Eles são blindados Guarani, eles são blindados de transportes de tropa. A gente vê um deles aí, a gente vê inclusive com uma torre de metralhadora. Só que o que a Ucrânia está querendo comprar são a versão desses blindados aí, só que transformadas em ambulância, ou seja, sem armamentos. Então não seria um veículo usado na guerra, seria um veículo para ser usado em missões humanitárias. Não, centenas, né? Há algumas fontes que dizem que seriam mais de 400 desses veículos que seriam comprados. E o que acontece? Eles usariam como um Guarani ambulância, que eles falam. Ou seja, ele é um carro blindado que vai para a linha de frente, ele se desloca não sobre lagartas, como a gente vê nesse blindado que está passando aí na tela agora, mas ele se desloca sobre rodas, tem maior velocidade, consegue pegar os feridos são colocados dentro desse blindado ambulância e levados para mais distante da linha de frente. Ou então, isso é muito importante, a Ucrânia pode utilizá-los para retirar população civil que acabou presa no combate, presa ali na linha de frente. Isso aconteceu muito no começo da guerra, e o que chamava a atenção é que a Rússia não respeitava os chamados corredores humanitários, ou seja, áreas que não podem ser bombardeadas para que a população civil consiga sair. Como a Rússia não respeita isso, os ucranianos estão tentando comprar blindados para retirar essa população civil da área de perigo. Mas o governo Lula já negou, e também o governo Bolsonaro já negaram diversos pedidos da Ucrânia. A Ucrânia já fez pedido humanitário antes, por exemplo, o governo Bolsonaro pediu munição de blindado Gepard, munição antiaérea, bala de canhão. Ou seja, ele falou, eu preciso dessas munições que só o Brasil tem, porque é uma munição mais antiga, eu tenho aqui os blindados para usar essa munição, eles são usados para proteger as cidades daqueles ataques de drones suicidas, então eu preciso por uma razão humanitária, proteger a população. O governo Bolsonaro não enviou, o governo Lula também não enviou. O governo Bolsonaro não deu explicação para não enviar. O governo Lula falou que enviar qualquer tipo de armamento seria um envolvimento direto na guerra. Então fica difícil a gente saber se agora esse pedido dos ucranianos vai ser atendido. O que a gente pode saber com certeza é que o enviado especial do Lula, o Amorim, ele foi mandado ali para a Ucrânia
para tentar botar panos quentes em diversas declarações que o presidente Lula deu, comparando aí moralmente a Ucrânia e a Rússia pela responsabilidade da guerra. Falou que os dois seriam igualmente responsáveis por essa guerra, quando a gente sabe que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Então, essa relativização moral é super questionável e pegou muito mal na comunidade internacional. Ele até chegou a criticar os Estados Unidos e seus aliados, alegando que que o envio de armas seria não para defender a população, mas para fomentar o conflito. Então, ele ficou muito queimado com os Estados Unidos e os seus aliados, mandou Amorim para tentar botar panos quentes, falando, olha, nós também gostamos ali da Ucrânia e tal, mas agora a gente vai saber se a diplomacia do Lula é só blá blá blá, se é só frases bonitas ou frases desastradas, né? Ou se de fato ele está querendo, ele tentou mudar de opinião depois, tentou colocar de lado essa relativização, mas será que agora ele vai fazer realmente um gesto humanitário de mandar de autorizar, ele precisa autorizar a venda dessas ambulâncias, que é uma empresa multinacional que faz, só que o projeto é brasileiro. Então, será que se ele autorizar a venda dessas ambulâncias, aí de fato a gente pode ver que é um comprometimento real, que existem ações práticas. Agora, se ele não autorizar de novo, a gente vai ter mais uma prova que a diplomacia, a política externa do governo Lula é só blá blá blá. Agora, Kawaguchi, a proposta do governo brasileiro, né, que foi levada por Celso Amorim a essa reunião de hoje com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é de um clube de países que possam ajudar Rússia e Ucrânia a chegarem a um acordo de paz, né? Será que essa estratégia pode funcionar? Qual a sua avaliação? E queria que você explicasse para a gente quais são as principais dificuldades, né, para se chegar a esse entendimento. É claro que é muito complexo, né, todo o cenário que levou até a guerra e agora também para se sair dela também é tudo muito complexo. Mas quais são as principais reivindicações de lado a lado? O que é que está sendo colocado numa possível mesa de negociações de lado a lado, por Rússia e por Ucrânia, Kawaguchi? O Brasil, o Lula, ele falou no Clube da Paz. A gente lembra que o Clube da Paz não está definido muito bem o que é isso. O Lula deu uma entrevista quando ele estava na China para a mídia estatal chinesa e o repórter perguntou para ele, mas vem cá, como que vai ser esse Clube da Paz? Ele falou, não, nós não temos nada preparado, a gente só quer conversar com as pessoas. Ou seja, ele não tem um plano para esse Clube da Paz. Depois, quando ele conseguir aí o apoio, aí ele vai ver o que ele faz. Ele falou isso em ON, falou isso para a TV chinesa. Então é evidente que não há uma estratégia. Fora isso, existe um outro problema, a gente dificilmente, não só o Brasil, mas qualquer país iria conseguir um cessar-fogo nesse momento, porque não é um momento, que a gente fala aí na análise militar, de você optar por um cessar-fogo, porque tanto Ucrânia quanto Rússia acham que eles podem vencer a guerra. Então deve acontecer uma grande contraofensiva ucraniana ainda provavelmente aí nos próximos meses, entre maio e junho. Os ucranianos acham que eles vão conseguir reconquistar uma boa parte do seu território e aí, se tiverem que ir para uma mesa de negociação de paz, vão estar em vantagem. O russo pensa a mesma coisa, fala, vamos fazer uma ofensiva, a gente conquista mais território ainda, aí vai ficar mais fácil na negociação de paz. E o Celso Amorim já também deu uma outra declaração, ele foi lá para botar planos quentes e acabou dando outra declaração moralmente questionável, igual a do seu chefe. Ele falou que os países têm que fazer concessões, ou seja, que eles têm que pesar aí que o bem maior é a paz e que os países têm que fazer concessões. Só que ele não leva em conta que um país é a vítima e o outro é o agressor. Então a Rússia foi lá, quebrou uma regra que existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de você não conquistar território utilizando força. Nenhum país tentou fazer isso, agora a Rússia está tentando fazer. E aí o Celso Amorim fala que o país invadido, que perdeu seu território, que foi agredido sem ter feito nada, ele tem que fazer concessões. É um pouco difícil, que é no mínimo... É moralmente indefensável isso que o Celso Amorim está pregando nesse momento. Então ele foi lá para tentar conter o incêndio e acabou jogando mais gasolina aí nessa história. Vamos ver como é que o Lula vai ser recebido lá no G7. Provavelmente não vai ser com tapinhas nas costas.
Aí a análise do Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, que está sempre com a gente aqui nos atualizando sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado, Kawaguchi. Boa noite. Obrigado, boa noite.